Agora, vamos direto ao tema de número 3. O professor está muito rápido, já está de madrugada. Entenda, o sofrimento fortalece o caráter, né? Já estou gravando muita coisa hoje para já deixar nessa semana aqui tudo disponível para você. Então você também não me decepcione, faça várias redações, assista várias vezes a esses vídeos e arrebente na redação. Falamos do tema de número 1, tema de número 2, segurança pública na veia até agora. Tema de número 3, falo sobre crise na Venezuela, geopolítica. Quem foi meu aluno no curso presencial da PCDF já me ouviu falar desse tema inúmeras vezes. Quem assiste aos meus vídeos no YouTube tem um super vídeo sobre esse tema. Aqui eu vou tratar deste tema, mas vou ser mais objetivo, evidentemente. Geopolítica, eu falei que eu vou mostrar outras redações do SESP para você. Você vai ver, como eu já fiz aqui, né, já mostrei também, você vai ver que geopolítica também é um tema muito cobrado, né, um tópico muito cobrado em provas discursivas do SESP. O SESP tem realmente uma predileção. A gente tem as preferências do SESP, como você viu lá na aula, acho que de número 2, no vídeo de número 2 deste curso aqui, e uma das preferências do SESP, né, tirando segurança pública, é geopolítica para as provas de carreiras policiais. Beleza? Foca no tema. Dá uma olhada. Temos aí o texto motivador. Ele traz para a gente aí informações a respeito do Hugo Chávez, Nicolás Maduro e fala também do Juan Guaidó, salvo engano. Vamos dar uma lida. Há 5 anos morreu o ex-presidente Hugo Chávez, um nome populista que promoveu melhorias na qualidade de vida dos venezuelanos. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é verdade. Né? Ele realmente promoveu essas melhorias. Mas qual o preço, né, disso aqui, né? Ele realmente promoveu melhorias na qualidade de vida dos venezuelanos. Isso aqui é importante. Principalmente para as classes mais pobres. Claro, quem assumiu o poder desde então foi Nicolás Maduro, que tentou aplicar em seu governo a mesma política de Chávez. As condições que o atual presidente... Qual política? Né? Política baseada nos petrodólares. Né? É literalmente você vender petróleo aí para outros países. País que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Venezuela. Professor, mais do que a Arábia Saudita? Sim. Quem assumiu o poder desde então, né? Ok. As condições que o atual presidente encontrou, no entanto, olha só que lindo isso aqui. Esse no entanto ele está deslocado. Então ele ficou entre vírgulas aqui, nesse caso. Eram bem diferentes de quando o Hugo assumiu. O preço do barril do petróleo, base da economia, olha só que coisa importante, cara. Tá aqui. A origem principal, né, da crise da Venezuela é uma crise econômica que tem a ver com essa baixa do valor do barril do petróleo. Medidas de controle estatal, baixou, né? Tá aqui, ó. Medidas de controle estatal próprias do chavismo, modelo de socialismo inspirado pelo bolivarianismo, mostraram-se insustentáveis dentro de um contexto de crise política e econômica. Pô, olha a dica. Crise política e econômica, ele falou que essa parte social aqui, né, teve a ver com isso, né? Não conseguiram manter a parte social em razão da crise política e econômica. 5 anos depois, venezuelanos enfrentam uma situação complicada. Nos mercados faltam alimentos, produtos de higiene e remédios. A inflação se encontra acima de 800% ao ano. Olha só, muita informação importante, né? Faltam alimentos, produtos de higiene, a inflação 800%, aumentando o preço dos insumos básicos. Quando esses conseguem ser encontrados, as ruas se enchem de uma oposição cada vez mais radical, que encontra uma resposta igualmente radical por parte do governo do Partido Socialista Unido da Venezuela, né? O PSUV, já há 18 anos no poder. São os 14 anos que Chávez passou no poder, mais os 4 anos de Maduro, né? E mais um pouco também, que ele acabou de ser reeleito. Considerando que o texto apresentado, Hugo Chávez ele morreu entre 2013 e 2014. Eu falei que era 2014, né? Mas nós temos aí, foi entre 2013 e 2014 praticamente, né? Com 5 anos aí, é isso mesmo, 2019. Em 2013 ele se afastou, 2014 ele já estava mal, né? Pra caramba, e acabou morrendo aí, né? Acho que no início de 2014, salvo engano. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo ou descritivo com o tema Crise na Venezuela. Ideia geral está aqui. Aí olha, deixa. Índices econômicos baixos, instabilidade política, fome, doenças e violência. Dá uma olhada aqui, tem muita coisa, né? Elaborar seu texto aborda necessariamente os seguintes aspectos. As diversas faces da crise na Venezuela. Então ele quer as diversas, não é só uma, né? Faces da crise na Venezuela. Então ele quer os diversos lados da crise na Venezuela. Causas da crise na Venezuela. Não confunda faces com causas.
Então aqui eu vou trazer pelo menos 3, não, eu vou trazer todas. Causas, pelo menos 3, tem várias. Como a crise na Venezuela afeta a sua população, como a crise afeta a sua população, a coisa 1, e a coisa 2, os países vizinhos. Não é só falar da população da Venezuela. Se liga que isso aqui é muito importante. Temos aqui o 1, o 2. Esse 1 ficou meio feio. Legal. Menos feio. Vamos lá. Tópico 1, pessoal, foi solicitado aqui que a gente apresentasse as faces. Quais as faces da crise na Venezuela? Aqui eu tenho causas. Pergunta que pode ser feita aqui para você toda vez que pedir as causas é o seguinte, ó. Por que ocorre ou ocorreu a crise na Venezuela? A crise. Se você responder isso aí, você vai ter as causas. Beleza? Tópico 3. Resumindo, ele pede consequências. Só que ele não quer consequências para qualquer parte do mundo. Ele quer consequências para Venezuela, para a sociedade, né? Deixar claro aqui que é a sociedade. Porque senão você vai falar para as empresas do país, né? Sim, tem a ver com a sociedade de uma forma geral. E aqui também para os países vizinhos. Olha o quão significativo foi o texto motivador. Quando a gente analisa esse texto aqui, a gente tem de falar o seguinte, ó. Eu tenho faces. Pô, olha o que ele falou para você. Índices econômicos. Eu tenho a face econômica, a economia. Eu tenho a face política. Eu tenho fome, doenças e violência. Eu tenho aqui o aspecto social. Essas 3 faces dessa crise desencadearam uma crise humanitária. Então a gente tem, na verdade, a crise, conforme ele colocou lá, econômica. Eu vou explicar rapidamente aí. Tem a ver com um monte de coisa, né? Eu tenho a crise política e tenho a crise social. Esse aqui mesmo. Crise social. Essas 3 crises somadas desencadearam esse cara aqui. Uma verdadeira crise humanitária. Ah, mas tem gente que não concorda com isso. Lembre-se, há um padrão de resposta. E o padrão de resposta ele vai remeter a isso. Ele vai remeter ao que aqueles jornais de renome asseguram, beleza? Com relação à crise econômica, né, as 2 faces centrais, a gente vai falar o seguinte, essas aqui são faces centrais realmente, né? Eu aqui não preciso apresentar tudo, né, sobre essas faces. Por quê? Porque eu vou ter de falar aqui, ó, das causas. Ó. E uma das causas tem a ver aí com a crise econômica, com a queda do preço do barril de petróleo. Né? Olhando para isso daqui, o que nós temos? Essas 2 crises se agravaram tanto que afetaram a área social, porque o sistema de governo implantado por Hugo Chávez e mantido por Maduro é exatamente um sistema baseado em programas sociais, né? É você garantir mais igualdade social por meio dos programas sociais, mas literalmente vendendo petróleo para fora e sem investir em outros setores como indústria, como agricultura, né? Então é um país extremamente dependente das suas reservas de petróleo, tanto que afetaram a área social. Para falar aqui um pouco da área social, a gente vai falar que nós temos aqui como faces dessa crise, né? De tudo isso daqui, eu tenho aqui, para comprovar isso que eu estou falando, falência
do país em si, né? Mas das instituições democráticas, né? Literalmente. O que a gente tem também é o desrespeito às leis. Olha só as consequências disso, né? Eu tenho ainda pobreza. Legal. Dadas essas diversas faces aqui, né? Analistas políticos, como tem gente que não concorda que essa crise na Venezuela é humanitária, a gente vai colocar aqui que analistas políticos confirmam, né, que a crise venezuelana é uma crise humanitária. Confirmam que a crise na Venezuela, ou seja, é um estado de calamidade, né, em que o próprio país não consegue mais, literalmente, né, fazer o mínimo ali, né, garantir o mínimo ali de direitos sociais para os seus cidadãos, né? Na Venezuela é uma crise humanitária. Legal. Quais as causas da crise na Venezuela, né? Por que ocorre a crise na Venezuela? Bom, o que a gente pode falar é o seguinte, que aqui nós temos como causa a queda do preço do barril do petróleo. Essa queda no preço do barril do petróleo, ela tem a ver com o seguinte, vários países, principalmente países árabes aqui, se reuniram para literalmente abaixar o preço do barril do petróleo e boicotar uma série de outros países, né, uma série de outras sanções que foram impostas por outros países também. Guerras comerciais entre países produtores de petróleo, né, principalmente os países árabes. Essa queda aí, ela foi de mais de 50%. Então você imagina, se a Venezuela faturava, vamos supor aqui, 10 com a venda de preço 10 alguma coisa, né? Com a venda de barris de petróleo, ela passou a faturar 5, metade do que faturava, né? Como é que ela vai manter tudo que precisava, né? Então o que a gente pode falar, isso aqui foi no início de 2014, né? Ou seja, o começo desse problema principal, né, já vinha antes, né, mas o começo desse problema principal aí foi em 2014, né? Isso aqui, como foi falado no texto motivador, né? Petróleo era a base da economia. Base da economia no país. Legal. Continuando. Para conter essa perda de dólares, o que foi feito, né? Houve aí uma manipulação. Então a gente tem mais uma causa aqui, ó. Para conter a perda de dólares. Olha o que esse cara fez. Ele manipulou vários balanços, né? E balanços, né, especificamente. Além disso, é o seguinte, claro que a inflação aqui disparou. Então nós tivemos aqui, como o texto motivador falava, disparada da inflação, aumento da inflação. Com esse aumento da inflação, perda de dólares, o governo não conseguiu literalmente arcar aqui com o principal pano de fundo do governo, né, que é a manutenção de programas sociais. Então, com esse aumento da inflação, o governo já não conseguia mais manter os programas sociais. Beleza, então o governo não conseguia mais manter os programas sociais.
Você está vendo que uma coisa vai levando a outra, né? A gente vai desenrolando o nosso pensamento exatamente desse jeito. Então o principal pano de fundo aí do governo do cara não conseguia ser mantido, né? Ou seja, ele também não conseguia, né, comprar itens de consumo básico para fornecer para as pessoas. Na Venezuela é assim, em regra, os mercados eles são todos mercados do Estado, do governo, né? Então você só pode comprar as coisas do governo. Algumas pessoas têm acesso a esses produtos aí, né, porque ganham ali o programa social, né, e aí tem acesso a isso. Só que o governo não conseguia mais isso, né? Nem itens de consumo básico, como papel higiênico, faltava papel higiênico, né? Ainda falta, né? Ou ainda, né, de consumo básico, indispensáveis à sobrevivência. Lembre-se da crase, hein? Troca lá a palavra sobrevivência, troca para qualquer coisa. Se for convívio, indispensáveis ao convívio. Se ficar ao na palavra masculina, você coloca crase na palavra feminina. Beleza? Além disso, como nós temos aí as faces, vão revelando aí causas pra gente, né? Nós temos aqui mais uma das causas, né? As constantes disputas entre oposição e governo. Entre oposição e governo. Aí nós sabemos aí que a Venezuela hoje ela conta com 2 presidentes, né? Um dos presidentes é o Nicolás Maduro e o outro é o Juan Guaidó, que se declarou aí, se autodeclarou presidente, né? Legal. E aí ocorre o seguinte: Maduro aqui acaba se isolando no poder e ele adota uma postura extremamente autoritária, né? Se a gente já citou Maduro lá, você vem aqui e cita, por exemplo, em vez de falar Maduro, a gente troca e coloca aí, na verdade, presidente, né? Se for o caso, né? Maduro se isolou no poder e acabou adotando uma postura extremamente autoritária, né? Legal. Vamos falar das consequências para a Venezuela. Já falamos para a sociedade, já falamos inúmeras, né? Ali, quando a gente fala das causas, acabamos de falar aí que faltava itens de consumo básico para desdobrar, né? Mas agora a gente vai falar aí propriamente, né? O que é que nós temos? O texto motivador ajuda e o próprio tema da redação ajuda, né? Lembra que falava de violência, segurança, desemprego, né? O que a gente vai falar aqui é o seguinte, ó. Literalmente um quadro de falência do país. Dixon eu acho muito forte para colocar na prova. Que isso? Né? Todos os jornais asseguram exatamente isso, né? Por quê? Falta tudo, né, pessoal? Além disso, não é nem que falta, né? Mas nós temos aqui o seguinte: por que há um sinal de falência aqui? Violência. Excesso de criminalidade, né? Insegurança. Desemprego. Insegurança. Desemprego. Fome, né, como a gente viu lá também, né? Fome, falta de itens básicos, né? Nos mercados, falta de itens básicos e de medicamentos. Legal. Aí agora a gente vai abrir um campo aqui para falar das doenças, né? Então nós temos aqui doenças, né, pessoal? Várias são as doenças, né? Uma das doenças, que é considerada ainda uma das doenças muito graves, mas que já tinha sido considerada erradicada na Venezuela, foi exatamente a inanição. Então a gente vai colocar aqui doenças, né? Como inanição, sarampo,
Nem preciso te falar de AIDS, né? Entre outras coisas. Fome são comuns no país. No país venezuelano, né? Que mais? Uma das consequências principais aqui tem a ver com a migração ou imigração, né? Nesse contexto aqui, você não precisa detalhar imigração, imigração, migração. Basta o conceito geral aqui como migração. Ou seja, com o objetivo de fugir desse caos, muitos cidadãos acabam buscando por nações vizinhas, né? Então, migração para países vizinhos. Aí nós temos os principais. Quais são? Peru, Brasil e Colômbia. São os principais destinos dos venezuelanos. São esses 3 países aqui. Claro que eles vão para outros países também, mas esses aqui são os principais. Claro que na América do Sul, né? Ótimo. Então o que a gente tem? Consequência para esses países vizinhos aqui. Pô, se essa galera vem para esses países, principalmente para algumas regiões do norte aqui, né? Cidades do norte, o que a gente tem é o seguinte, uma sobrecarga aqui, né? Aumenta a demanda por comida, por trabalho, por atendimento médico. Algumas mulheres vêm só para fazer o parto aqui ou para fazer o pré-natal, por exemplo, né? Entre outras coisas, né? E tudo isso aí, pessoal, essa demanda tem sobrecarregado cidades desses países aí que fazem fronteira, né? Então, cidades que fazem fronteira, né? Desses países aí. Bom, o que o governo brasileiro acabou fazendo, né? Em se tratando aqui de uma consequência, né? O que aconteceu aqui? O governo brasileiro acabou criando um comitê de emergência em Roraima. Então você tem hoje aqui um comitê de emergência, né? Lá em Roraima. Claro, para lidar com essas questões, né? Questões relacionadas aos imigrantes, à imigração. Beleza? Fechamos aqui, tem muita informação. Como eu escrevi muito nos 2 últimos tópicos, o tópico 1 ele não tem tanta informação assim. No entanto, a gente apresenta as faces ali, que são as faces importantes, e já trazemos na sequência informações sobre os outros 2 tópicos. Fizemos o roteiro desse parágrafo. Este texto aqui vai ser o último, né? Na verdade eu vou resolver mais um, vai ser o último que eu vou fazer à mão, né? Todo o texto do começo ao fim. Porque os demais eu já vou trazer as respostas prontas aqui, né? Alguns dos textos que a gente tem aí na nossa relação, que eu julgo que sejam muito importantes aqui pra gente, né? Pra gente interpretar, pra gente tratar, que podem ser objeto de cobrança na prova, eu vou tratar aqui. Já tratamos vários, mas eu ainda vou continuar tratando e vou debater vários outros temas, beleza? Então a gente vai fazer agora aí mais um texto inteirinho no próximo vídeo, pegar essas informações do roteiro e vamos aí fazer todo o texto. Já tem a introdução pronta, mas a gente vai fazer novamente essa introdução. A introdução já está pronta, né, desse crise na Venezuela, aí não precisa fazer realmente. Vamos direto para os parágrafos de desenvolvimento. Fechamos aqui esse vídeo. Tchau!